Convido os irmãos a abrir em Marcos 12, de 28 a 34. Amém? Vou ler aqui para os irmãos podem acompanhar na versão que preferir. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é esse: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é maior do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer as perguntas a Jesus. Essa passagem, ela se encontra quando Jesus está no templo e alguns mestres das leis vêm fazer vários questionamentos para Jesus, porque Jesus estava ensinando, estava trazendo a sua mensagem, e muitos mestres da lei gostavam de discutir entre eles sobre interpretações, sobre as formas de aplicar a lei na vida de cada um deles. E os mandamentos que são listados pelos judeus são 613, então é muito mandamento. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que às vezes eles vão estar muito próximos, eles parecem ser parecidos assim, mas cada um tem o seu fundamento dentro da lei que eles utilizam, E era uma pergunta muito perspicaz, porque ele queria pegar Jesus como se fosse para verificar qual que era a observação que Jesus tinha sobre o mundo, e saber se ele respeitava realmente qual que era o fundamento de todas as coisas. Por isso que ele pergunta qual que é o mandamento mais importante. E depois dessa breve explicação, eu quero contextualizar um pouco do porquê eu trouxe a mensagem como o amor por inteiro, Aqui a gente, no primeiro ponto, Jesus ele trata de vários aspectos do que é o ser humano, do que a gente entende por humanidade, que é a questão do coração, da alma, do entendimento e das nossas forças, E eu, pensando um pouco assim durante a semana, eu tinha passado para a Van esse nome, mas depois de um tempo eu pensei só trocar uma palavrinha por amor integral. E daí eu quero usar a definição de amor integral para a gente entender melhor esse texto, A definição de integral, não sei se os irmãos às vezes podem estar um pouco mais habituados, às vezes no mercado, tem o pão, tem o arroz integral, tem o pão integral, os outros alimentos integrais, é porque eles passam por processos diferentes de modificação quando eles são produzidos. Então, quanto mais integral, ele acaba passando por menos processo de modificação. Ele muda menos até chegar a nós e nas nossas mesas, Mas por definição do dicionário, ele traz duas, que é: não sofreu diminuição ou restrição, ele coloca total e completo, e se apresenta com todos os seus componentes e propriedades originais. Então, é basicamente isso, ele não sofre alteração ou sofre pouca alteração. E isso também pode se aplicar nas nossas vidas e como é o nosso relacionamento com Deus, Porque a gente foi criado para louvarmos, estarmos em relacionamento com Ele, mas devido ao pecado a gente se afastou dele, E a gente é manchado pelo pecado e a humanidade carrega isso desde Adão e Eva até hoje. E como consequência teve um distanciamento no relacionamento com Deus. E a gente hoje busca de várias formas voltar a este relacionamento por completo, E durante toda a história que a gente tem na Bíblia, a história de Israel, depois que Jesus veio também,
várias formas de a gente tentar trazer a nossa reconciliação com Deus de forma vertical. O primeiro ponto que eu quero destacar é no verso 29, que é o que os judeus dizem como Shema, que é esse primeiro trecho de: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Porque esse ponto é importante, né? A nação de Israel estava diretamente próxima de outros lugares em que tinham povos que tinham vários deuses, que tinham mais de um deus, e daí você precisava muitas vezes se devotar a esses tipos de deuses, enquanto o povo de Israel entendia que só existia um Deus e Criador de todas as coisas. E isso deve ser a base do que a gente acredita como fundamento principal para a nossa vida. Isso, ele é fundamental por quê? Porque Deus, sendo o único Senhor, nós devemos amá-lo e nos devotarmos a Ele por completo, né? Com tudo o que temos, tudo o que somos e tudo o que fazemos das nossas vidas. E uma maneira dos judeus estarem sempre refletindo e sempre se corrigindo para não desviar as suas condutas, porque muitas vezes eles estavam em constante conflito, em constante comércio com os outros povos, era recitar de manhã, tarde e noite esse verso. E inclusive eles têm uma tradição de colocar no batente da porta, dentro do batente da porta que eles têm, um rolinho escrito assim, com esse trechinho. E isso é importante para daí eles sempre lembrarem também porque que eles sempre estão fazendo aquelas coisas, que eles são o povo escolhido de Israel, por Deus, né? E que o Senhor é Senhor sobre as vidas deles. E assim também completar todos os outros mandamentos, certo? E Jesus, ele traz a continuação do que temos em Deuteronômio 6, 4 e 5, que é essa parte do: ame ao Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, né? Com todas as suas forças. Jesus acrescenta um entendimento aqui, e diante de uma explicação que eu constei, né? Uma pregação que eu revi recentemente, do reverendo Heber Campos Jr., ele entende que o entendimento foi acrescentado por Jesus, sabendo que a sua palavra ia para todo o povo, não ia ser só restrito ao povo de Israel. Ele queria alcançar a humanidade inteira, e uma vez poderia chegar aos gregos, que tinham a razão, a essa questão da crítica como entendimento, né, como parte fundamental do ser humano, e também ele pode ter acrescentado por conta disso, né? E agora, pensando nesses 4 pontos, um pouco de forma separada, que é o coração, a alma, o entendimento e a força, e como isso está relacionado na nossa vida, para como a gente pode amar a Deus com todo o nosso ser, né? O coração, ele era interpretado antigamente como a vontade do ser, como o centro de todo um caráter essencial daquela pessoa, e por isso deveríamos, ele comandava tudo, os nossos pensamentos, as nossas ações, e tendo ele como parte principal de nós, ele deveria ser devotado a Deus, para que daí a gente corrigisse, mantivesse orientado todas as nossas ações. E Jesus lembra também de forma breve durante o Sermão do Monte que onde está o nosso tesouro, lá também está o nosso coração, e que a gente deve ajuntar tesouros nos céus. Então, que a gente deveria voltar esse nosso coração para Deus, né? Que é o fundamento de todas as coisas, para termos a nossa vontade alinhada com a dele. A questão da alma, ela é descrita como a forma de pensar, a forma de ser, uma essência. Fazendo um paralelo, hoje em dia a gente tem várias formas de ser e de viver,
a gente sempre está vestido de alguma forma, a gente está comendo alguma coisa, a gente está ouvindo alguma música. E isso passa por diversas interpretações que nós temos da nossa relação com o mundo, né? E a gente dentro da igreja, nós sabemos que somos muito diferentes uns dos outros, né? A gente vem de vários contextos, a gente vem das nossas famílias, das nossas relações durante a escola, o nosso trabalho, e isso influencia no que nós somos. E muitas vezes isso pode trazer conflitos dentro de nós mesmos ou com os outros, e a gente acaba não edificando a Deus com toda a nossa alma, porque a gente acaba se corrompendo, assim como reflexo do nosso pecado. E para isso a gente tem que buscar a Deus com toda a nossa alma, estar alinhado a eles, para que a gente possa estar em completa comunhão, né? Deixando o pecado para trás, deixando o que a gente entende para trás e buscando a Ele com toda a nossa alma. E a questão do acréscimo do entendimento, ele é significativo principalmente para mim, porque quando eu ouvi a pregação pela primeira vez, foi lá em 2014, e foi muito impactante para mim, porque eu estava na universidade, estava nesse contexto de conflito de ideias, de posições e tudo mais. Então, foi uma pregação que me auxiliou muito para poder permanecer na fé, né? E juntamente com isso veio outra coisa muito tempo depois, que é uma coisa particular que eu tenho, que é basicamente, eu não gosto muitas vezes de reassistir ou reler ou ver outras coisas, várias formas. Tem gente que, o Lucas já comentou com a Van, que gosta de assistir o filme dos dinossauros, que agora eu não lembro o nome, 300 mil vezes. E a Marina, ela gosta de reassistir vários filmes e várias animações e escutar várias coisas de novo, e eu não sou muito fã desse tipo de atitude assim, e eu tenho aprendido com ela a revisitar algumas coisas, e confesso que foi muito gratificante revisitar essa pregação e relembrar dos ensinamentos dela. E junto nessa pregação, a questão do entendimento, ela foi vista com tudo que a gente aprende a fazer. Então, tudo que a gente compreende do mundo, aprende e faz e aplica. É um pouco diferente da alma, entendeu? Porque da alma é dentro do nosso ser tudo que está intrínseco a nós. A questão do entendimento, ele é um aprendizado construído, dialogado, que a gente vai se fundamentando. E daí, com isso, a gente também pode honrar a Deus e amar a Ele com tudo do que nós temos do nosso entendimento. E muitas vezes não é só a questão do entendimento formal, do entendimento acadêmico, é do entendimento da vida, assim mesmo, de aprender a se relacionar, de aprender a dialogar, do aprender a lidar com as frustrações pessoais, e isso a gente deve sempre devotar a Deus para que a gente possa honrá-lo e amá-lo. E com relação a toda a nossa força, ele acaba sendo um conceito que a gente está mais próximo, que é a questão física mesmo e de todos os nossos esforços pessoais, né? A gente pode honrar a Deus com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, deve ser cuidado e respeitado por nós. A gente pode exercer esse amor fazendo muitas vezes algum serviço na igreja, tendo pronto para evangelização, missão, os mutirões que a gente faz, que eu ainda não participei, né? Não vou me incluir, mas eu vi que os homens participaram no mutirão das limpezas, as mulheres sempre estão à disposição em servir aqui também. E também servindo as crianças no que elas precisam de auxílio e orientação. Mas outra forma de auxiliar com todas as nossas forças é a gente fazendo os pequenos exercícios do dia a dia, que é abrindo nossos olhos, levantando da cama, arrumando a cama, preparando uma refeição.
se alimentando adequadamente, como o Lucas citou agora há pouco, né, a questão de tomar os nossos remédios orientados pela equipe de saúde, porque a gente sabe que Deus tem orientado eles, tem feito sua vontade através deles para para o cuidado do nosso corpo. Então, isso é muito importante a gente estar respeitando e seguindo. E é também aquele esforço que a gente faz com as pessoas próximas no dia a dia. Então, é um esforço que muitas vezes quem chega cansado do trabalho pode abraçar a esposa, pode abraçar um filho, dar um cuidado de boa noite, né? E aqui já é um passo para o próximo mandamento, né? Ele elenca os 2 mandamentos como iguais e importantes. Por mais que um seja em sequência do outro, ele coloca os 2 em pé de igualdade. E então, o exercício do amar ao próximo como a si mesmo é porque Deus sabe que nós não estamos sozinhos no mundo. Nós estamos em constante relacionamento uns com os outros. Nós estamos aprendendo a lidar uns com os outros, seja com os nossos cônjuges, sejam com os filhos, sejam com os pais, os avós, né? E também com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente está presente em vários contextos. A gente está, muitas vezes, indo no mercado diariamente, indo na farmácia diariamente, participando de alguns outros grupos que alguns irmãos possam participar. E lá a gente também tem que exercer o amor a Deus, exercendo o amor ao próximo, né? E é muito importante aqui destacar que o amor a Deus ele é diferente do amor ao próximo. Por quê? Porque Deus, ele é o nosso Senhor e único. Ele é o único Deus e o nosso Senhor. Então a gente deve se relacionar com Ele como tal. A gente às vezes vê em vários contextos uma questão mais de proximidade, mais de relacionamento, que Deus quer essa proximidade com a gente. Ele busca para estar junto conosco, mas a gente não pode tratá-lo como próximo, entendeu? Ele não ele quer um relacionamento pessoal, mas ele não é uma pessoa tal qual o nosso próximo. Ele é Deus e Senhor. Então, a gente exerce o amor a Deus para com o próximo, mas é diferente o relacionamento e a forma como devemos respeitar esse relacionamento com Deus. Certo? E a questão principal, na verdade, um pouco antes, a questão do amor ao próximo já foi diversas vezes discutida e falada. A gente vê em diversos contextos, outras pregações e outros pontos. A gente tem livros sobre linguagens do amor, sobre formas de amor. A gente tem uma ampla discussão sobre a questão do amor ao próximo. Mas aqui eu gostaria de destacar qual é uma das principais questões do amor ao próximo, que é o apresentar esse Deus único e Senhor de nossas vidas para o próximo. A gente muitas vezes pode estar exercendo o amor ao próximo de diversas formas, mas a gente não está apresentando esse Deus como Deus único e Senhor. Esse Deus que nos criou e que nos amou mesmo nós sendo pecadores, escolhendo o caminho do pecado e se afastando dele. Ele nos amou ao ponto de entregar o seu Filho na cruz por nós e fomos lavados por esse sangue, né? E hoje podemos ter reconciliação com Deus, podemos estar mais próximo dele, ele está mais acessível hoje graças ao sacrifício de Cristo. E a sua ressurreição nos dá a certeza de que podemos estar face a face com ele novamente, porque ele venceu a morte. E caminhando um pouco para a conclusão, Deus quer que a sua criação volte ao seu estado integral, a sua forma principal, que foi como ela foi concebida, que era de amor e de devoção a Ele, né? Ele quer que nos apresentemos com as propriedades originais que estavam conosco, igual da definição de integral, né?
e Ele quer que a gente esteja total e completo amor para com Ele. E a gente sabe que um dia a gente poderá estar junto com Ele na glória. E esse dia nós não estaremos de forma integral, não conseguiremos voltar por causa realmente dessa mancha do pecado. Mas a gente foi lavado e justificado pelo sangue de Cristo. Então a conciliação ela é real e completa. Não tenha medo de se achegar a Deus com seus pecados. Tenha plena consciência de que Ele pode perdoá-los e você pode estar próximo dele novamente. E por fim, fazendo um breve resumo do que a gente viu aqui, foi que a gente deve amar a Deus como Ele o é, Senhor das nossas vidas, né? A gente deve devoção completa para Ele, então, com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento e com as nossas forças. E a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos. A gente sabe as formas de amar ao próximo e a gente exerce isso dentro da igreja de forma bem prática. Mas a gente também sabe que a gente tem que amar ao próximo apresentando Deus e Jesus como único e suficiente Salvador.